Bom dia, alunos do sexto ano do Colégio Futura. Nós estamos dando sequência às nossas aulas de histórias, mais uma vez. E a gente está continuando a unidade 3 do livro 2. Como vocês sabem, a gente dividiu essa unidade em duas aulas. Na aula passada, nós falamos de Grécia, falamos da importância de Grécia para o mundo ocidental, também nesse sentido, discutimos a importância da herança cultural que esses povos helênicos que vieram formar a Grécia, foram importantes para o mundo ocidental, né? Falamos de toda a herança cultural deles, né? Discutimos aqui os Jogos Olímpicos, a democracia, né? A formação ali da polis grega, ou seja, a cidade-estado. E na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco de Roma. Qual foi a importância de Roma para o mundo ocidental? Tá bom? Vamos lá? Então, vamos começar a nossa aula. Localização. Roma se localiza na Península Itálica, uma longa faixa de terra em forma de uma bota, na qual o rio Tigris é o segundo rio mais largo e atravessa toda a cidade de Roma, indo desaguar no mar Tirrênio. A origem de Roma. Pessoal, existem duas teorias sobre a origem da cidade de Roma. Nós temos uma origem histórica e uma origem mitológica, embora essas duas origens se misturem, tá certo? A origem histórica, segundo a maioria dos historiadores, Roma se originou de uma fortaleza fundada pelos latinos para defendê-los da ameaça dos etruscos. Aqui a gente tem uma imagem, né? Os povos gregos da Europa, tribos latinas aí está aqui de amarela, tribos assíricas, tribos húngaros-beres. Então aqui vocês depois dêem uma olhadinha no mapa. E aqui a gente tem a origem mitológica. Para os romanos antigos, Roma teria sido fundada por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, que teriam sido abandonados e amamentados por uma loba. Em relação a essa origem, pessoal, vocês podem olhar na página 467, leiam a partir da página 467, aqui vocês vão ter uma melhor explicação sobre a fundação de Roma. Aqui a gente vai trazer algumas coisas em relação a essa fundação mitológica e essa fundação histórica. Aprofundem a partir da leitura do texto, tá bom? Então aqui a gente tem a imagem de Rômulo e Remo sendo amamentados pela loba, tá? Aqui novamente uma outra ilustração para vocês verem aí, né? A sociedade romana. A sociedade romana era dividida em três classes. Patrícios ou nobres eram descendentes das famílias que promoveram a ocupação inicial de Roma, eram grandes proprietários de terras e de gados. Os plebeus eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores e artesãos. Constituía, perdão, a maioria da população e não tinha direito político. Então, pessoal, os plebeus era a maior parte da população, era formado por pequenos agricultores, comerciantes, pastores e artesãos. Eles não tinham poder político, eles não escolhiam quem lhes governaria, tá certo? E abaixo deles ainda temos os escravos. Eram plebeus endividados e principalmente prisioneiros de guerra. Realizavam todo tipo de trabalho e eram considerados bens materiais. Não tinha nenhum direito civil e político. Então, esses aqui de maneira nenhuma participavam. Então, eram plebeus que de alguma forma tornavam-se escravos, sejam por ter contraído dívidas ou por ter sido capturados por guerra, tá certo? A divisão histórica. A história de Roma é dividida em três grandes períodos, pessoal. Nós temos a monarquia, que vai de 753 a 509 a.C. Nós temos o período da república, que vai de 509 a 27 anos antes de Cristo. E o império, que vai de 27
anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, tá bom? Em relação à monarquia, Roma foi governada por 7 reis, sendo os 4 primeiros romanos e os 3 últimos etruscos. Foi nesse período que Roma adquiriu o aspecto de cidade. O último rei etrusco foi Tarquínio, o Soberbo. Ele foi deposto em 509 a.C. No seu lugar ficaram no poder 2 magistrados chamados cônsules. Com isso, terminava o período monárquico e se tinha início aqui o período republicano. Durante a República, período onde os patrícios tinham poder e controlavam as instituições políticas, exercendo o governo em benefício próprio, época que teve início a expansão de Roma pela Península Itálica. E aqui a gente vai tratar um pouco dessa estrutura de poder da República Romana, né? Nós temos o Senado, formado por 300 membros vitalícios, maioria de ex-magistrados, ou seja, vitalício até a morte, né? Nós temos, eles controlavam os magistrados, que seguem uma carreira política, carreira de honra, os cargos são temporários, né? Então, o Senado, os cargos são vitalícios, a partir do momento que entra, vai até a morte, né? E aí que eles controlavam os magistrados, que seguem uma carreira política de honra, os cargos são temporários. A gente tem os cônsules, pretores, censores, edes, questores, e eles são eleitos por uma assembleia popular ou comício formado pelos patrícios e plebeus. Votam as leis, votam as guerras. O tribunos de plebe elege, conselhos de plebe elege os tribunos de plebe. E aí a gente tem formado só pelos plebeus, votos, plebiscitos, decretos, tá certo? E a gente tem a expansão romana na República. A gente tem duas principais guerras, né, que é as guerras púnicas entre Roma e Cartago, séculos 3 e 2 antes de Cristo. Guerras helenísticas, guerra entre Roma e as potências helenísticas, Macedônia, Grécia, Síria e Egito. As terras conquistadas pertenciam ao Estado, que as transformava em terras públicas, argens públicos, para distribuí-las depois entre os cidadãos. A expansão romana intensificou ainda o trabalho escravo devido ao grande aumento de prisioneiros de guerra, né? Então, consequentemente, vocês viram, né, que as guerras vão gerar escravos, né? E aqui a gente tem momento da expansão, ou seja, para ele expandir, ele tem que invadir território, ele tem que guerrear com outros povos, e aí vai ter mais escravos. Os plebeus estavam cada dia mais insatisfeitos e predispostos a revoltas. Tibério e Caio Graco tentaram, sem sucesso, reverter a situação. Para conter as queixas dos cidadãos pobres, o governo romano passou a distribuir trigo e oferecer espetáculos gratuitos. Era a política do pão e circo. A gente tem então essa política, né, do pão e circo, né, para tentar amenizar os pobres, né? E aqui a gente tem a República de Roma em 136 anos antes de Cristo e 44 anos antes de Cristo, tá? Fim da República. Inúmeras vitórias militares deram prestígio e popularidade aos generais romanos. Eles já não aceitavam mais as ordens dos consúlios, nem a do Senado. Em 46 anos antes de Cristo, Júlio César, um político de origem nobre, estabeleceu uma ditadura pessoal, concentrando em suas mãos os poderes políticos, militar e religioso. 2 anos depois, foi assassinado em pleno Senado. Outros militares disputaram poder. Caio Otávio impôs seu domínio sobre as províncias romanas na África, que estavam sob o comando de Lepto, e em 31 anos antes de Cristo venceu seu rival Marco Antônio. Era o fim da República. Pessoal, aqui Júlio César é aquele famoso Júlio César, né? De Roma, o imperador romano, tá? Ele foi assassinado ali, mas ele pôs uma ditadura. Quando a gente fala de ditadura, um ditador é aquele é, político que quer ter todo o seu poder, todo o poder em suas mãos, e foi o que o Júlio César fez aqui. Ele estabeleceu uma ditadura pessoal, concentrando suas mãos, nas suas mãos, os poderes políticos, militar e religioso. Então, ele queria ter todo o poder em suas mãos, tá certo? E aí a gente tem o Império.
No Império, as instituições republicanas, como o Senado e a magistratura, foram mantidas, mas tiveram seus poderes reduzidos, sendo o imperador a autoridade máxima, concentrando em suas mãos todos os poderes. A sucessão imperial não obedecia a nenhuma regra fixa. O poder era de origem militar e o próprio imperador escolhia seu sucessor. O Senado somente confirmava sua decisão. E aqui a gente tem, pessoal, principais imperadores romanos. A gente tem o Caio Otávio, que ele vai é, de 30 anos antes de Cristo a 14 depois de Cristo, membro do último triunvirato da República, foi o primeiro imperador de Roma com o título de Augusto, que significa magnífico ou venerado. Reinou sozinho por mais de 40 anos. Aí a gente tem o Tibério, que vai de 14, é o seu sucessor, vai de 14 a 37 depois de Cristo. Segundo imperador romano, foi administrador eficiente que impôs respeito e seriedade no desempenho dos cargos públicos. Durante seu governo, Jesus Cristo foi crucificado na Palestina. E a gente tem o Calígula, né? Imperador despótico, colocou-se como monarca absoluto e exigiu que lhes prestassem honras divinas. É lembrado na história de sua crueldade e insanidade. Esse aqui é um dos mais perversos dos imperadores que já existiu. Embora tenha mais figuras também que talvez vocês conheçam, mas que é a figura do Nero, o último imperador da dinastia inaugurada por Augusto. Assumiu o poder e nele se conservou recorrendo a diversos crimes, inclusive o assassinato de seu meio-irmão, de sua mãe e de sua primeira esposa, em 64, acusado de incendiar Roma, culpou os cristãos e mandou persegui-los. Acabou-se por suicidar em 68. Aí que a gente tem o Trajano, que vai de 98 a 117 depois de Cristo, era de origem espanhola, estendeu os limites do Império Romano ao seu ponto máximo, distribuiu gratuitamente trigo aos pobres e os ingressos para os circos e teatros deixaram de ser cobrados. E a gente tem o Marco Aurélio, que vai de 161 a 180, conhecido como imperador filosófico, foi um sábio administrador, um hábil general e um grande escritor e filósofo. Seu livro Meditações é considerado uma obra importante dentro do estoicismo. A gente tem o Teodósio, né, em, que de 379 a 394, né? Em 395 dividiu o Império Romano em duas partes, Império Romano do Ocidente, Ocidental, com capital na Roma, e Império Romano Oriental em Constantinopla. Guardem bem esse nome, Teodósio, né? Na primeira matéria que vocês verão no ano que vem, no sétimo ano, é a respeito dessa divisão do Império Romano do Ocidente com o Império Romano do Oriente, essa divisão entre Constantinopla, e aí a gente vai ter o início da Idade Média, que é matéria do sétimo ano, tá bom? Guardem bem essa imagem aqui, Teodósio, tá certo? E aqui a gente tem algumas cidades de Roma, né, pessoal? Aqui tem um mapa, né, uma imagem em 3D, mostrando aí os templos. É uma imagem bem interessante. A vida nas províncias. O Império Romano estava dividido em províncias, administradas por governadores nomeados pelo imperador. O latim, a língua falada pelos romanos, era o idioma oficial do Império. O fim do Império Romano. Quais foram as causas que levaram ao fim do Império Romano? Primeiro, o crescimento do cristianismo culminou com o Edito de Milão em 303, assinado por Constantino. Tivemos várias invasões bárbaras e a falta de mão de obra escrava. Isso já é uma história para a gente estudar no comecinho ali, matéria para a gente adentrar no sétimo ano. Então, basicamente, a gente é, encerra a nossa aula aqui. Eu aqui no slide tem separado algumas, algumas dicas de filme, né? Mas depois a gente comenta na aula.
eu quero que vocês façam os exercícios a respeito de Roma que estão nas páginas 477 e 478. Assim a gente encerra a aula de hoje. São poucos exercícios. Façam e a gente corrige às 10 horas. Tá certo, pessoal? Tenham todos um ótimo dia. Espero que vocês tenham feito um belo trabalho, né? Espero que vocês tenham saído bem. Muitas pessoas me procuraram, eu orientei. Como não foram todos, eu acho que as outras pessoas já não tiveram tantas dúvidas. E lembrem-se, sempre que sair um trabalho que vocês precisarem, é só chamar aqui que a gente tira as dúvidas. Pessoal, não vou mais me alongar, vamos encerrar por aqui para que vocês façam esses exercícios e a gente corrija eles às 10 horas. Um forte abraço e bom estudo a todos. Tchau, tchau.